Boa noite a todos. Hoje, dia 2 de novembro de 2025, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione. E hoje é com alegria, né, que estamos no nosso segundo estudo do anjo Gabriel. Hoje o estudo é de Maria, mas a gente está passando por esses personagens que antecederam a vinda do Cristo, que trouxeram o anúncio da Boa Nova. Então, hoje vai ser um estudo muito especial. E antes de começar a nossa leitura, eu vou pedir para a Mágida fazer a nossa leitura. Tem algum texto, Mágida, minha querida? Sim, vamos lá. Está no Fonte Viva, o texto e a lição 74. Quando há luz. O amor do Cristo nos constrange. Isso está em Paulo, Coríntios 2, 5, 14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito, caracteriza-o a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, com que lhe ocupa as profundidades do si, renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num santuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter buscando arrimo e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física figura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo, a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue a estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontra. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Antes da gente fazer oração, para já entrar no espírito, né? Eu vou pedir para Vera parar um pouquinho de compartilhar a tela, porque, desculpa, Vera, mas a Mágida, ela deu a sugestão da gente. Espera um pouco. Eu não, acho que eu não, eu vou, acho que eu vou compartilhar de novo, porque acho que eu coloquei sem som. Compartilhar.
a Vera, a Mágida, ela falou, hoje, antes da gente entrar, né, a gente estava falando sobre Gabriel e eu acho que o som, a Mágida nos lembrou, e realmente, né, o som das asas de Gabriel batendo. Eu vou deixar. Vocês estão me ouvindo e estão ouvindo o som batendo? Acho que dá para. Não, tem que ser assim. Tão inspirados. Deixa eu começar de novo. Inspirados nesse som de asas batendo. Vamos elevando nossos pensamentos, agradecer a Jesus, agradecer a Deus, pedir a permissão para poder falar em nome de Jesus, em nome de Gabriel, e que possamos, com esse estudo, levar luz, levar amor, levar cada vez mais a boa nova em todos os cantos, pedindo a Maria, que ouviu o anjo Gabriel, que ouviu a boa nova que ele trouxe, que Maria nos abençoe, que Maria nos ilumine e que Maria consiga alcançar o coração de todos os nossos irmãos em necessidade e acalmar os seus corações. Pedimos a permissão para abrir esse estudo bendito e que o som dessas asas possam sempre nos lembrar de Gabriel, trazendo a boa nova. Pronto, Vera. Se você quiser compartilhar. E nós, hoje, a gente dá início, né? Início não, a gente entra no segundo estudo do anjo Gabriel, esse mensageiro da promessa divina, esse mensageiro que carrega em si força e doçura, né? Nós vimos a doçura, né, que representa Gabriel. E nos encontros anteriores, né, a gente trilhou, deixa eu ir tirando algumas coisas aqui, que a gente trilhou caminhos, né, entre Maria, entre tantas mulheres benditas, tantos, alguns profetas, né, que iluminaram o mundo antes da vinda do Cristo, né, iluminaram com fé, com amor, para que preparasse o coração da humanidade para a vinda do Cristo. E agora, né, a gente eleva o nosso coração, a gente eleva os nossos pensamentos e a gente entra na esfera daquele que agora ele vem anunciar, ele vem preparar e vem revelar, né? Então, o estudo de hoje é Gabriel, esse mensageiro da esperança e que traz as boas novas. Nós vimos, né, no estudo anterior o nome de Gabriel, Gavriel, que é a minha força, né? A força de Deus. Então, Gabriel é essa força ativa de Deus, é o princípio espiritual que anima, que vem consolar e vem despertar a consciência.
Então, mais do que um mensageiro, Gabriel, ele é um espírito de altíssima hierarquia que alcançou os cumes da evolução, né? E que, com a sua missão sublime, ele traduziu o pensamento divino, o pensamento de Deus, em forma de inspiração, em forma de intuição e revelação. Então, Gabriel é esse elo da transição, esse ponto de encontro entre a promessa e o seu cumprimento. E por isso ele é chamado de a voz da revelação divina, né? E ele inaugura o novo ciclo da história espiritual da humanidade. E esse vai ser o estudo de hoje, né? Então, que esse estudo ele possa despertar em nós esse desejo de nós sermos os mensageiros da Boa Nova, de nós sermos os portadores da Boa Nova, levando a voz do Cristo, não em palavras apenas, mas em vida, em exemplo, em vibração e amor. Então, que Gabriel possa nos inspirar e que a sua luz nos prepare para compreender cada vez mais os ensinamentos do Cristo e da verdadeira vida que a gente leva, né? Tá, né? Eu preciso aumentar aqui a minha tela. Então, a gente vê primeiro o estudo de hoje, né? O anjo Gabriel, a boa nova que começa a chegar. Houve um silêncio profético que nós vamos ver hoje, esse silêncio de 400 anos, né? Até o anúncio do Cristo. Então, o estudo de hoje é o silêncio profético ao anúncio do Cristo. Pode passar, Verinha querida. É, a gente vê esses movimentos da revelação. Gabriel, ele vem de Daniel até Maria, né? E o primeiro movimento que nos conduz a esse movimento da revelação, né? Ele veio, como a gente viu no estudo anterior, lá de Daniel, né? Onde Gabriel ele se revela como intérprete dos segredos de Deus. Deixa eu abaixar um pouco a minha câmera, que sempre fico assim, né? Vocês precisam me dar um toque. E ali no silêncio da Babilônia, que nós vimos séculos antes da vinda do Cristo, nas sombras do cativeiro, nasceu a aurora messiânica, né? A gente encontrou em Daniel esse profeta do exílio, esse homem do silêncio e da visão, e que vem cercado por símbolos misteriosos que falavam do porvir, né? E é então que Gabriel se manifesta. As palavras de Gabriel, elas vêm ressoar como esse eco dessa promessa que viria, anunciando que o tempo se preparava para acolher o enviado de Deus. Essa profecia que nós vimos no estudo anterior de Daniel, ela prefigura a vinda do Cristo, o que faz dele, para muitos estudiosos, Gabriel sendo o primeiro anunciador do Cristo, do Messias. E quando Gabriel faz isso, ele inaugura esse ministério da comunicação celeste direta que a gente vê ele vem preparar esse terreno vibratório para que séculos depois a Terra recebesse a presença viva do Cristo. E era uma comunicação mais íntima, uma comunicação mais direta e consciente, né? Até então,
As mensagens divinas vinham de modo mais simbólico ou por meio de visões mais, por meio de fenômenos mais grandiosos, vinha por meio de visões, de sonhos, de sinais. E com o Gabriel a gente vê surgindo diálogo, um diálogo espiritual claro e pessoal. Gabriel fala, ele é um mensageiro, ele interpreta e ele explica a vontade de Deus. E quando ele faz isso, ele eleva a vibração da humanidade. Vem todo preparando todo esse terreno vibratório, todo esse campo espiritual da Terra, para que séculos depois pudesse receber o Cristo encarnado, já com sintonias, com frequências mais sutis de fé, de compreensão e de amor. Por isso, Gabriel ele vem sendo reconhecido como esse primeiro que vem anunciar a vinda do Cristo, aquele que inaugura esse mistério dessa comunicação celeste. Vera, você saiu da nós estamos vendo o seu WhatsApp, minha querida. Estávamos vendo. Então, é, aí a gente encontra, depois desse primeiro movimento que nós vimos no estudo anterior, né? Nós encontramos essa lá no Segundo Testamento, né? No Novo Testamento, esse o momento que essa promessa começa a se tornar, tomar forma e ela começa a respirar entre os homens. E Gabriel, ele reaparece agora não apenas para interpretar, mas para tornar viva aquela revelação. Então, nesse momento crucial, Gabriel, ele vem se manifestar junto a Zacarias. Ele vem anunciar o nascimento do precursor. E em seguida, junto a Maria, que vai ser o nosso próximo estudo, trazendo a notícia sublime de que o Verbo se faria carne, né? Então, Gabriel ele vem surgir diante de Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista, que é o que prepararia o caminho para o Cristo, né? E essa anunciação é como uma convocação espiritual. A gente sabe, né? A gente já viu Gabriel, esse espírito de altíssima hierarquia, ele traz essa mensagem sublime desse testemunho de amor, de redenção. Então, em cada palavra do anjo Gabriel, em cada palavra, a gente sente vibrar a presença de Deus, que vem preparar realmente os corações para receber o Cristo. E é aqui que o nosso estudo se inicia. Então, a partir de agora, o nosso estudo se inicia. Pode passar, Vera. E vem o fim desse silêncio profético, como eu havia falado, né? A gente observa agora esse período que a tradição conhece como os 400 anos de silêncio profético. Desde os dias lá de Malaquias, foi o último profeta a receber uma profecia, né? Houve 400 anos de silêncio profético. Não, não havia mais nenhuma profecia. Então, desde a voz inspirada por Malaquias,
nenhuma outra profecia foi registrada nas escrituras canônicas. E a antiga aliança, que antes estava viva nas palavras dos profetas, agora parecia suspensa no tempo. E as pessoas aguardavam uma nova manifestação divina, né? E durante esse longo intervalo, o mundo se transformou profundamente. Quando a voz do alto silenciou por esses 400 anos, o povo judeu, ele ainda vivia o retorno do exílio babilônico. Séculos depois, porém, a Judéia, ela estava sob o domínio opressor de Roma. Jerusalém, que antes era o coração da fé e da esperança, ela possuía novamente o seu templo restaurado, mas muitos corações estavam endurecidos naquela rotina de culto e a chama espiritual ela estava enfraquecida. Havia muitos ritos e muitos formalismos. E a comunidade judaica daquele tempo, ela vivia entre esse peso da opressão e a espera do Messias. E ela era sustentada apenas por memórias das antigas promessas. E a revelação divina que antes animava, que consolava e despertava o povo, parecia também estar recolhida no exílio, estava em silêncio. E mas, na verdade, a gente vê que esse cenário todo estava sendo preparado para a chegada de Gabriel. E esse cenário foi exatamente o cenário em que a voz do Gabriel, do anjo Gabriel, voltaria a ressoar, não mais apenas como profecia. Então, ele vem não mais falar em profecia, mas ele vem anunciar a vida. E é nesse cenário de opressão, dessa expectativa silenciosa, que a voz do céu volta a se fazer ouvir. Então, após séculos de desse silêncio, dessa aparente distância entre Deus e o homem, a comunicação entre a comunicação celeste, né? Ela é restabelecida. E o elo entre o céu e a terra, entre o pensamento de Deus e a palavra humana, ela é reativada pelo anjo Gabriel, por esse mensageiro da promessa. Então, às vésperas da era comum, um eco celeste, né? A voz desse eco que a gente ouviu das asas, ela começa a ressoar novamente. E a presença de Gabriel, ela rompe o silêncio dos séculos. E ela vem reacender essa esperança e trazendo o início de uma nova era, que era o tempo em que o Verbo vai começar a se aproximar da carne e a eternidade voltaria a falar ao coração dos homens. Então, Gabriel, ele vem marcar essa era em que Deus volta a falar com os homens. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que tem algum microfone aberto. Acho que é o eco meu mesmo, né? Por favor, Denise. Tá mudo. Eu estava aqui pensando, realmente esse silêncio seria, na verdade, aquele período necessário para que a própria população precisava, não é? Para crescer moralmente,
para que ele pudesse novamente se manifestar, né? Então, esse é um silêncio necessário, que foi necessário para a evolução moral da região ali, do povo, né? Tem isso a ver. Agora, aí então, Gabriel vai marcar uma nova era em que antes era de muito simbolismo, né? Isso, de muitas coisas escritas, né? E aí ele vem mudar completamente a história da humanidade, né? Trazendo uma nova revelação, de uma revelação muito mais espiritual, não é mesmo? Né? De uma marca, visão, né? Também onde tudo era antes, letra, né? Agora vira a revelação mais voltada para o espírito, não é? Ele marca essa transição, né? Trazendo já, ele já trazendo Jesus, não é mesmo? A mensagem da chegada do espírito, né? Do tempo que o espírito precisa ser cuidado, né? Ficou bonito mesmo essa questão, né? Então, não é só o povo que espera, mas é porque a espiritualidade que esperou o povo crescer, se preparar moralmente para poder receber a futura revelação. Vai ser muito bonito mesmo, mais ou menos por aí. 400 anos, é o Gente, é tempo de muita espera, né? coisa. É, É, muita coisa. é. E realmente esse ponto de transição, né, entre esse silêncio, ele vem começar, ele vem aonde? Ele vem se manifestar nesse anúncio de Zacarias e também a Maria, né? Então, não é mais profecia, agora ele vem anunciar, ele vem trazer a revelação, né? E esses encontros, eles marcam o preâmbulo do advento do Cristo, da era comum, né? Então, situam-se historicamente no início da era comum. Então, a gente vê o início da era comum. Júlia, minha querida, Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Desculpa o atraso, mas o computador não ligava por nada nesse mundo. Eu estava pensando que a Denise falou, lembrando que esses 400 anos, a Silvia me corrige se eu estiver errado, foi um período onde esse povo que representa a humanidade sofreu todas as opressões necessárias ao burilamento daquele momento, né? Ou era o orgulho, a vaidade. Então, a Babilônia veio para provar a eles que eles não eram a última Coca-Cola do deserto, né? Que eles estavam sujeitos ao poder de Deus, sim, e que Deus faria aquilo que ele quisesse, não o que eles achavam que ele quisesse. E aí, dentro desse silêncio profético, isso se desenvolveu, né? Aquela comunidade, aquela humanidade melhorou, e aí eu acho que a gente pode fazer um paralelo com o que nós passamos hoje, né? Nossa, era uma transição, estamos passando por outra transição. E aí essa humanidade se aprimorou, mas em defesa própria desenvolveu artifícios como as o excesso legal, como não tinham profetas para falar, encontraram humanos. Olha bem, gente, traz para hoje, é igualzinho. Encontraram humanos para falar pelos profetas em nome de Deus, e aí foram escolhendo, desenvolvendo, tá me faltando a palavra, bobagens legais ali dentro, né? Aquele farisaísmo desenvolveu. E aí, Gabriel é a voz do íntimo, é a voz de Deus nas nossas consciências e nos nossos corações, que vem nos dizer: olha, está na hora.
Agora é a hora de vocês receberem aquilo que Deus está tentando dizer para vocês o tempo todo, mas é a hora de vocês verem o amor. Que já que vocês não estão conseguindo sentir totalmente, então vocês vão ver. E o Verbo vai se fazer carne. E Deus vai colocar para vocês em carne o amor, para ver se vocês, humanidade, ó, desperta, né? E é muito bonito mesmo, é o amor de Deus de uma forma tão constrangedora, que constrange a gente, né? Constrange. A humanidade precisa se sentir constrangida diante do amor que ele não se cansa de mostrar o tempo inteiro. Ele manda anjo, ele manda o filho, ele manda. Gente, não tem, né? Eu acho que a gente precisa acordar realmente. Muito bom ver vocês, meninas. Muito bom, Silvinha. É isso mesmo. E uma curiosidade, eu vou pedir para Vera interromper mais uma vez, que eu vou compartilhar aqui o trecho de um. ah, Deixa eu entrar aqui no meu. Denise estava com a mão também levantada, tá? Eu vou só complementar que a Por favor. Enquanto falou, isso, eu vou aí eu fico assim colocando aqui. pensando, gente, a preocupação, né? Aí eu pensando aqui pequeno, né? A preocupação de Deus em preparar a vinda do Cristo. O que que ele faz? São 400 anos de muitas reencarnações, de muitos burilamentos, para que as almas que forem, né, ficar com a chegada do Cristo estivessem mais bem preparadas. Então, é esse período também que preparando todos aqueles nas suas É. múltiplas encarnações, para que pudesse, entendeu? Atender ao chamado do Cristo que estava chegando. O preparo espiritual deve ter sido imenso. A gente não tem a verdadeira noção de como que se deu. Não Fico aqui. só da psicosfera do planeta, como daqueles que dividiriam com ele, né, o Isso. espaço ali, Uhum. conviveriam, né, porque isso tá, a gente sabe que a vinda do Cristo é antes da concepção da Terra, então são anos e anos e anos, e aí você vê que a Babilônia tem esse significado de trazer para a humanidade um despertamento mesmo, Isso, isso. né? Exatamente. É um É muito despertar de um inconsciente que estavam isso, adormecidos ali e que precisavam acordar. Porque isso. quem vai estar do lado de Maria não pode ser qualquer Não. espírito. Não pode. Os 12 estavam nascidos, os 12 que seriam Hum? escolhidos teriam que estar preparados para compreender naquele momento aquele chamado, e Então, tantos outros fora os 12, de todo o discipulado. Gente, é uma coisa que a gente, graças a Deus, graças à doutrina espírita, conseguimos ter um olharzinho assim, aí mas é a muito importância bom. das reencarnações, desse Ah, povo todo sim, se sim, autoburilando. sim, muito bom, muito bom, muito bom. E meninas e meninos, eu estava falando no início, né, que eu estava estudando hoje, e aí que a gente estava falando sobre livros, né, e aí caiu um livro que eu gosto também de livro físico, mas eu também tenho PDFs, né, e eu consegui encontrar um PDF hoje, um livro, que fala sobre os manuscritos do Mar Morto, né, que foram achados. é,
as revelações de Gabriel, que é Reison Gabriel, né? E, entretanto, entre esse testemunho de Zacarias que a gente tem registrado nas Escrituras e de Maria, foi encontrado um testemunho mais antigo ainda, que parece anunciar esse mesmo movimento espiritual, né? Então, a gente encontrou os manuscritos datados em 2007, que foram encontrados, e que são vestígios de uma pedra, que depois no slide tem a foto da pedra, né? Então, nesse livro tem detalhado aqui o que está escrito nesse manuscrito sobre do Mar Morto, que tem sobre Gabriel, que a gente encontra Gabriel também nas escrituras não canônicas, né? E então esse foi um pouco do estudo que eu vou falar essa curiosidade. Vera, pode passar agora, que é essa revelação de Gabriel. Deixa eu parar interromper compartilhamento. Pronto. Pode voltar, por favor, Vera. Então, essa revelação, pode passar, Vera, que tem a foto disso que está no texto, tem esse pedaço de pedra aqui que foi achado, né? E que tem registros de Gabriel, um registro sobre um registro desse período de 400 anos que foi datado, né? E então esse achado ele foi datado justamente nesse período da transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E é um texto apocalíptico que traz Gabriel como esse mensageiro da intervenção divina. Então, nesse Reison Gabriel, né? É uma inscrição que ela é datada do final do primeiro século antes do Cristo, né? E trata-se de um texto que é extremamente fragmentário. Ele é composto por 87 linhas de escrita em hebraica, como vocês viram naquele livro. Depois, quem se interessar, é um PDF, dá para compartilhar. E tem duas colunas, a gente vê aqui duas colunas, e essas reconstruções atuais, elas se baseiam em alguns estudiosos e trazem algumas leituras, e trazem Gabriel falando sobre. Então, as primeiras 44 linhas contém fórmulas proféticas de referências a Jerusalém, Davi e a intervenção de Deus. Na outra coluna, que representa as linhas de 45 a 87, é traduzido um diálogo angelical com menções diretas ao anjo Gabriel há 3 dias. Volta um pouquinho, Vera. Ah, não, aqui, ó. 3 dias o, será, o sinal será dado. Então, ele é referente ao ressuscitar ao terceiro dia, né? Então, a gente encontra nesses textos fragmentários que todas as nações lutarão contra Jerusalém e eu relatarei a sua grandeza. E aí fala de Davi, que é meu servo, que responda-me, e eu lhe peço sinal. E aí vem falar desses 3 dias, que o mal será derrotado pela justiça. Então, que o anjo apoia, o apoia, não temas,
e vem trazer esse grito de Jerusalém. E aí traz os exércitos de Miguel e do anjo. E que, então, essas colunas, né, esse texto que é considerado apocalíptico, é sempre um texto que mostra o fim. Pode ser, e como a irmã Ila já falou, todas, independente, todas as crenças, elas têm um estudo sobre o fim, né? Então, esse texto, né, os temas centrais desses escritos é sobre esse juízo sobre as nações, a restauração de Jerusalém, a vitória do bem pela justiça divina, essa presença ativa de Miguel e de Gabriel nesse tempo, essa promessa divina em 3 dias, né? Que é o símbolo da transformação e da esperança messiânica, e essa fidelidade de Deus à aliança de Davi. Então, esses escritos que a gente que tem nas leituras não canônicas, né, vem mostrar também esse registro antecipando o Cristo. Então, é um achado histórico que também traz todas essas menções, né? E que a gente vê que o céu já estava sendo preparado, que o céu preparava o coração humano. Exatamente isso que as meninas estavam falando, né? O coração humano se preparando para receber a boa nova. E é exatamente aqui que a gente se curva, né? Dessa longa espera desses 400 anos, para a gente olhar para essa manifestação de Gabriel, trazendo a boa nova. Então, o céu já se preparava. E esses achados que não entram nas escrituras canônicas, mas eles vêm revelar isso. E até há um pouco de conflito entre estudiosos, porque esse texto ele traz o Messias sofredor. Então é um prenúncio de um Messias que viria para sofrer. Então há esse conflito, né, entre estudiosos de aceitar ou não esse texto. Então é só uma curiosidade. Pode passar, Vera, por favor. Deixa eu fechar aqui. Silvia, No- quem que escreveu esse? Tem autor? Tem um Foi autor, sim. veio por Daniel? O que? Não, não, o achado, O achado. volta um, Vera. O Essa achado pedra, da não mensagem de tem. Gabriel. Quem será que trouxe essa Aqui, mensagem de Gabriel? Foi Daniel? então, não há Ah, registros. tá. Porque muitas não, desculpa, as primeiras linhas e as finais, elas não conseguiu Uhum, ser identificadas. Então, o que tem identificado nessa pedra talhada, né, é mais ou uhum. menos o que eu trouxe a vocês, mas não tem É. o registro. Ele foi reconhecido como datado de um século antes, né? Do século I antes de Cristo, mas não tem a referência de É, quem que é esse registro. tá certo. Mas é uma informação um registro desses 400 anos de silêncio. Ele é Uhum, datado desse tempo. Pode, excelente. pode passar, Vera. E a gente agora entra em. Deixa eu encerrar aqui, sair aqui. Ah, não, tá. E a gente entra, né, em Lucas.
apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Então, aqui começa, canonicamente, o início desse novo ciclo da Era Comum, do depois de Cristo, né? Anjo Gabriel, primeiro mensageiro de Deus, que em tempos antigos, né, como a gente já viu lá em Daniel, ele vem aparecer à direita do altar do incenso no templo. Então, Gabriel, ele vem anunciar o nascimento de João Batista. Ele que já tinha anunciado o Messias lá no deserto da Babilônia, agora, depois de séculos, ele anuncia o Cristo em Jerusalém e Nazaré. Então, ele é esse arauto messiânico, ele que traz essa mensagem, né? Ele vem confirmar que a revelação de Deus é sempre uma cooperação entre os planos, né? E o verdadeiro milagre é o homem que escuta, que confia e que responde. Então, o encontro de Gabriel com Zacarias no Templo de Jerusalém é um marco teológico. É um marco teológico, é um marco espiritual de extrema importância. Ele não é apenas um evento biográfico para a gente ler, mas é esse ponto de inflexão que rompe esse silêncio profético e vem iniciar essa preparação imediata para a vinda do Cristo, né? E pode passar, Vera, ou não? Deixa eu ver. Não temas que eu falei, né? Então, o pano de fundo desse encontro, desse silêncio, né? Então, havia muitos formalismos e esse rito do incenso. Pode voltar, Vera. Ainda estou aqui. Esse rito do incenso, né, que eu também não falei, Zacarias, ele estava cumprindo um ritual. Ele estava queimando o incenso. Então, na tradição bíblica e judaica, o incenso, quando sobe ao céu, é o símbolo das preces, né? E das súplicas humanas. E é geralmente nesse ritual que vem a resposta divina. O anjo Gabriel, ele se revela sendo Gabriel e ele aparece exatamente ao lado do altar do incenso. Então, essa passagem em que fala do incenso, ela, ela sugere, né, que aonde essa oração que sobe pelo incenso se eleva, quando a oração, a prece humana se eleva, Deus responde à oração. Então, esse simbolismo do ritual do incenso. Então, a missão de Gabriel é traduzir a vontade de Deus aos ouvidos humanos, né? Então, esse é um instante que o céu fala de novo. Isso é muito bonito, né? De a gente ver essa leitura nos livros, quando o céu fala novamente, rompe esses séculos de silêncio e vem confirmar que naquele tempo a humanidade estava preparada para ouvir. E é Pode interessante uma passar, analogia que a por gente pode favor. fazer
que é o seguinte: se a gente for falar do tabernáculo, por exemplo, a primeira parte é do sacrifício. Então, é a humanidade ainda primitiva acreditando que os sacrifícios é que elevariam. Quando tem a área dos incensos, de toda, né, a menorá e tudo, já é intermediário, precede o Santo dos Santos ali. Então, também a gente pode fazer essa simbologia da preparação para todo o advento, né? Da gente se preparar ali para poder receber também a chegada do Messias. E é maravilhoso isso, né, de falar sobre isso, que é assim, a luz que ilumina o coração dos homens, ela só é o que a Silvinha estava falando, né? E que a Juliette estava dizendo, né? 400 anos para o coração dos homens poderem se apacentar e silenciar para poder ouvir. Para a gente, em humanidade, 400 anos é tempo à beça, né? Mas, na verdade, para tudo isso se dar e na força que vier, que veio, é para poder estabelecer e estruturar a gente no coração. Silvinha, fala quem foi Zacarias. Zacarias, né, foi esse sacerdote justo, ele, marido da Isabel, que a gente viu Isabel entre as benditas, né? E Zacarias, ele era um homem muito reto, né? Era um sacerdote, e a fé dele era símbolo, né? Era uma mostra de que entre Gabriel e e Zacarias, e a gente vê esse medo que ele fica na dúvida também, né? Então, quando Gabriel encontra o sacerdote no templo, esse sacerdote justo que Zacarias era, né? Ele é um dos momentos, acho que, mais ricos dessa transição do silêncio, né? E esse diálogo entre os dois não é apenas uma troca de informação, mas é uma lição profunda sobre a fé e sobre a obediência, né? Porque ele obedeceu. E o diálogo entre os dois começa, né, com Gabriel, ele vem anunciar: tua oração foi ouvida, Isabel dará luz a um filho. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 13. E Zacarias, esse homem justo, esse sacerdote que cumpria a liturgia, ele ouviu a voz do chefe da revelação divina, né? Do arcanjo Gabriel. E, no entanto, a reação dele é de ceticismo, né? Porque Isabel era muito idosa, ele era idoso também. E ele duvida, Zacarias duvida. E ele representa essa fé que se ritualizou, mas ele não acredita mais no que para ele era impossível. Então, apesar de Zacarias estar no templo, no ato sagrado de queimar o incenso, daquelas preces humanas que se acendem a Deus e de ter a resposta divina presente, Zacarias ele não consegue conceber a manifestação da promessa em sua vida avançada. Essa longa espera pela redenção também enfraqueceu a sua expectativa messiânica. Ele também estava abalado, né? E Gabriel, vamos lembrar, né? O nome dele, cujo nome é Deus é minha força. Ele ele tranquilizou Zacarias com a frase não temas,
mas a persistência da dúvida na mente daquele sacerdote, ele interrompe aquela comunicação divina. E em resposta à descrença de Zacarias, Gabriel o deixa mudo até o nascimento do seu filho. E esse não é um castigo, mas é um outro ato de silêncio pedagógico que visa esse despertar da confiança até Zacarias restaurar a fé novamente. Então, ele duvidou da palavra de Deus, ele perde temporariamente a voz do Espírito, mas ele é um instrumento, ele vê em Gabriel esse instrumento da vontade divina e esse espírito de iluminação da consciência. Então, quando é imposto a ele o silêncio, ele força Zacarias a essa introspecção, levando a esse estado de escuta, silêncio, confiança e obediência a Deus, obediência ao alto. Então, esse silêncio cessa no momento do nascimento do João Batista, quando João Batista nasce, quando a promessa se cumpre e a fé de Zacarias é restaurada, ele volta a falar, permitindo-lhe aí proferir as palavras de louvor e da profecia. Então, essa fé inoperante é um verbo que se cala, a gente vê isso. Zacarias possuía essa fé do ritual, mas não é uma fé da ação, daquela confiança irrestrita. O silêncio forçado o levou a transformar a sua crença que estava estagnada em uma convicção viva. E a gente vê essa mediunidade, né? A gente vê essa mediunidade, a gente, especialmente a mediunidade de Zacarias, né? E que a gente pode olhar como esse elo entre o mundo espiritual superior e o plano humano, né? Quando a gente vê a vontade de Deus em gestos e palavras, a gente enxerga entre os dois essa comunicação. E a mediunidade do Zacarias, né? Ela envolta todo esses rituais. A gente olha para a nossa tarefa de médium, de discípulo, né? Que também tem que ser esse canal celeste, essa comunicação direta. E quando a gente duvida, quando a gente quando a gente acaba interrompendo essa comunicação por medo, por falta de pureza ou a falta dessa fidelidade nossa, é como que se as nossas barreiras vibratórias interrompessem a nossa comunicação, né? A dúvida é um sinal da nossa incredulidade e a gente precisa ouvir essa voz, essa confiança. Então, esse episódio de Zacarias, de quem era Zacarias, né, desse medo dele, dessa incredulidade, vê que a dúvida ela pode paralisar a, a, a nossa escuta com Deus, né? E essa mudez de Zacarias demonstra que essa força da revelação ela só se manifesta na vida de quando a gente se rende à confiança. A gente precisa confiar.
E esse silêncio de Zacarias também foi um tempo necessário para ele entender essa promessa de Deus, que ela se tornasse inquestionável em seu coração, permitindo que ele falasse só quando ele também estava preparado. Denise, você queria falar, minha querida? Pouca coisa, mas já falou, você já me esclareceu, porque eu ficava aqui pensando, né? Como que poderia Zacarias, um sacerdote tão grandioso, tão justo, tão centrado na fé, não é mesmo? Não é mesmo? Em comparação com nós aqui, né? Ele era um sacerdote, profundo conhecedor da lei, símbolo de fé ritualizada, entendeu? Onde ele tinha uma comunicação muito forte com o alto, mediunicamente. De repente, ele corta essa comunicação com o alto, não é mesmo? Ele corta, não é isso? Ele corta porque tem um homem velho ainda dentro dele que ele precisava tratar. Seus egoísmos, suas crenças muito arraigadas, que talvez ele precisasse tratar, não é mesmo? Então, e para isso, entendeu? A mediunidade dele deve ter ficado praticamente anulada durante esse período todo, para que ele pudesse refletir sobre os pensamentos dele mesmo, onde ele está duvidando daquilo que ele tanto acredita. Não é mesmo? Tinha tanta fé, imagine, com tanto conhecimento. E daí a gente percebe que é por aí, né? Que a nossa própria mediunidade, a nossa própria conexão com os nossos mentores também oscila. Oscila quando? Quando a gente se volta para a materialidade. Quando a gente ainda tem muito homem velho dentro da gente, sabe? Então tem isso também, como você falou, né? É bem interessante. O altar estava no altar do incenso. E ele ainda perde essa mediunidade. Eu fico pensando, como que é interessante isso também, né? Era isso. E é esse altar nosso interior, né? Vem representar, a Vera colocou aí quantas vezes nossa fé é superficial, né? Pode passar, Verinha. E a gente olha agora, né? Então, depois da gente analisar esse cenário da dúvida de Zacarias, esse silêncio que é pedagógico, que foi pedagógico, que se seguiu para Zacarias, a gente olha um pouco para Isabel, que a gente já estudou um pouco, essa mulher que em sua quietude, né, estava prestes a se tornar o símbolo da fertilidade da fé madura. E Isabel, quando o meu cachorro tá. Eu vou abrir a porta para ele, porque acho que vocês estão ouvindo ele bater na porta, né? Não? Ah, então Não. deixa ele bater. Então, Isabel, quando ela marca essa transição desses tempos, né, nesse contexto bíblico, a história dela, ela demonstra que no momento em que a humanidade estava preparada para ouvir a voz de Deus, a promessa ela se manifestaria em vidas que pareciam impossíveis, né? E a gente vê aí paralelo com Sara, né? Que Sara também, né? É a esposa de Abraão, que a gente viu, também era estéril, em idade avançada, ambas em condições humanas que pareciam ser obstáculos biológicos. E nós vemos, né, a gente vê então esse paralelo, as duas, e a gente olha que essa idade avançada de Isabel e de Zacarias, elas carregam esse símbolo dessa velhice, né? A velhice como amadurecimento. Então, é a alma
amadurecida, é o espírito maduro, aquele que suportou o longo silêncio e as provações do tempo. Então, são justamente duas pessoas em idade avançada, também simbolizando esses 400 anos de silêncio, né? E o- trazendo João Batista, que era o precursor da regeneração, né? O filho nascido desse ventre. João Batista ele surge como para ser essa voz do arrependimento, o prenúncio da regeneração, e cuja missão era preparar o caminho para a presença, para essa presença viva do Cristo. Por favor, Mágida. João Batista ele tem um papel, além de gigantesco, que todo mundo sabe, como precursor, o último profeta, mas ele tem um papel também de intercessão entre a primeira aliança e a unidade que se fazia presente. Né? Não é à toa que Gabriel faz essa conexão também. Né? E é interessante porque, mesmo com Zacarias e com José, Gabriel vem de uma forma, quando ele chega para Isabel, chega para Maria, é de uma maneira tão assertiva para elas que elas aceitam imediatamente, não se questiona, né? Pela enorme caminhada e jornada que essas duas teriam para a humanidade. Tem um livro que eu queria citar rapidamente, que eu não sei se eu já falei em algum estudo, não sei se foi no NEP Brasília, se eu não falei, que se chama Assim Dizia o Mestre. Aí, seu Zito, do Roden, o capítulo 24, Tudo é Possível aquele que tem fé, falando sobre isso que Silvinha estava falando. É essa proclamação da onipotência da fé. Que é isso, fé? É essa, certamente, uma das palavras mais usadas e das mais ignoradas. Se fé fosse apenas aquilo que os nossos tratados de teologia, os livros devocionais entendem como este monossílabo, seria absolutamente inconcebível o que o maior dos iniciados disse a respeito da fé. Declara que ela é onipotente e a nossa fé é tão impotente. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda que seja, e dissertes a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, e se não duvidardes em vosso coração, crede que assim acontecerá. Não é possível falar de modo mais categórico. Não diz o Mestre que muitas coisas são possíveis a quem tem fé, mas todas, todas sem exceção. Frisa, porém, um ponto essencial: se não duvidardes em teu coração, quaisquer resquícios de dúvidas, por mais oculto e inconsciente, quebrará a força da fé. É isso que Silvinho estava falando sobre Zacarias. Né? E Dê falou do afastamento. Você tem a capa do livro? Tenho não, meu amor. Aqui não. Depois eu pego e. Desculpa, fechei. Depois eu passo lá. Pode seguir, Vera. E a gente olha, né, para a gente tentar entender essa essência de Gabriel, ele é esse princípio, eu vou dar uma corrida por causa do nosso horário, ele é o princípio espiritual dessa revelação, né? Ele é a ponte viva que une o que é o céu ao que é o que é terreno, né? Então, ele é esse elo entre o céu e a terra, o pensamento divino e a palavra. E a sua missão é traduzir a vontade de Deus aos nossos ouvidos humanos. Então, Gabriel é simbolicamente essa energia ativa da revelação divina. Ele é, a gente já viu, né, o nome,
Ele é guardião das revelações, intérprete das visões. Nós vemos ele como anjo da justiça, da revelação, conhecido por sua compaixão, por sua misericórdia. E a gente olha, né, para esse espírito puro, hierarquia altíssima, e a gente vê claramente a comunicação entre os dois mundos, né, entre o mundo espiritual e o mundo terreno com ele, né? Ele é esse espírito que anuncia esse instrumento da vontade, e como a gente também já falou, não temas dele, então ele vem para tirar o medo. E ele fala a cada um de nós, né? Pode passar, Vera, que aqui acho que a gente já viu. Então, o Gabriel, ele vem falar para a gente, né, como esse grande. Quando o Gabriel fala, né, o céu desce à terra, quando Maria responde, a terra sobe ao céu. E desse encontro nasce o Cristo, né, dentro e fora de nós. Então, Zacarias somos nós quando a gente duvida e a fé se cala, né? É, Zacarias era justo, mas a sua fé havia se ritualizado. Ele perdeu essa capacidade. Então, a gente vê nessa fé inoperante. E Isabel somos nós também, né? Quando ainda podemos gerar esperança, quando ainda a gente pode, mesmo na aparente esterilidade da alma, né? A sua velhice representa essa alma amadurecida. E Gabriel, ele vem falar dentro de nós, né? Para a gente sempre lembrar, né? Que Deus é a nossa força, essa força ativa de Deus, e que vem nos impulsionar ao alto, né? Então, esse anúncio do anjo Gabriel continua acontecendo, inspirando a todos nós que concebemos uma nova forma de vida, de beleza, de verdade, através do Evangelho. Então, a síntese da sua mensagem é essa lei da confiança, esse não temas, que algo divino quer nascer dentro de você. Então, o Gabriel, ele fala dentro de nós. E, e é isso, pode seguir, Vera. E aí a gente deixa com essa pergunta de encerramento, né, do estudo de hoje. E se hoje Gabriel também estivesse ao teu lado, o que que ele poderia anunciar a gente, né? Então, que esse estudo sobre Gabriel, que nós veremos no próximo encontro dele com Maria, é essa voz do céu que desce. E falando em Maria, né, que é o coração da terra que se eleva, e que a gente possa nos inspirar e aceitar a nossa parte nessa cooperação entre os planos. E aí fica essa pergunta. Considerações finais? Podemos ouvir esse silêncio como todos ouvindo seu silêncio interior, que Acho que não seja meditando sobre a silêncio de resposta, 400 anos. Por favor, Julie. né? Acho É. que estamos todos pensando na resposta.
mas eu acho que ele anunciaria hoje o que ele veio anunciar a Maria: esperança, amor, que está tudo certo, que nada está fora do lugar, apesar de tantos obstáculos e tantas montanhas que temos que cruzar, né? Tantas subidas, apesar de a gente assistir ainda tanta violência, né? Mas como Paulo, eu imagino Gabriel e Paulo num diálogo muito próprio. Gabriel dizendo a ele: calma, vai dar tudo certo. E é isso que eu imagino um anjo como Gabriel, que, né, a Evolução em Dois Mundos já nos diz que eram arcanjos, os devas, né, o demiurgo, enfim, a conexão deles com Deus é algo que é inimaginável para nós, gente, não está nem perto de nada disso. Mas saber que ele está tão perto do Cristo, né? Ele e o Miguel, um está à direita de Deus e o outro está à esquerda de Deus. Os dois. Os dois. Então, ouso cá na minha imaginação fértil supor que ele e Jesus são assim bem, né, íntimos e tal, e que se Jesus confia em Gabriel a ponto dele anunciar a vinda dele a Maria, então eu acho que ao vir de novo aqui nos anunciar internamente aquilo que precisamos ouvir, ele nos diria: calma, fé, vai dar tudo certo. Não temas. Não temas, não temas. Perfeito, Silvinha, muito obrigada, viu? Eu Acho já não me que, preocupo acho com o que que ele anunciaria. Eu me Uhum. preocupo se eu vou ouvir. Só isso. Ou se você Bom, vai entrar mas em mudez, né? Vai virar mutista. isso. Se eu entrar em mudez já tá bom, porque aí eu tomo um sacode e acordo, né? O problema é se eu vou dar ouvidos. Bom, boa noite. a minha preocupação ainda é com relação à fé, né? Essas nossas oscilações da nossa fé, entendeu? Isso. E que qual é a resposta que a gente espera, né, das nossas orações? Qual é a fé que a gente está com essa esperança, não é isso? Eu acho que é uma reflexão sobre fé, é bem importante hoje. Eu tô aqui pensando de tudo isso, que é assim, a gente se esquece demais, né? De uma coisa que é assim incrível, que é, vamos imaginar esses espíritos todos que foram muito, muito, muito preparados e quando vieram em missão, não se desviaram da rota, né? A gente pode pontuar todos, todos, e foram tantos assim que vieram de forma tão linda. E a gente vai falar disso, só que a gente sabe aí, já tem tantos milhares e milhares de anos, né? Então, se aquela época eles já haviam sido preparados, imagina como eles se encontram hoje. Então, eu fico pensando assim, eu não quero que a gente fique pensando muito longe, não, eu estou descendo mesmo. Será que essa constelação toda deixou o orbe da Terra? Gente, o negócio fica dando bronca em mim, diz que eu estou falando demais, já passou do meu tempo. Então, será que eles deixaram de verdade o orbe da Terra? Será que a gente está, né? A gente está falando de circunstâncias que eles vieram, estiveram, porque ali se fazia presente, especialmente, né, nesses espíritos que ali teriam que aceitar missões muito grandiosas, né? Mas eles estão todos conosco.
todos conosco. Imagina como essa expansão de luz que alcança a gente. E a gente só precisa se lembrar disso. E aí a gente precisa se lembrar disso. A gente tem que se lembrar que a gente eles estão conosco de forma extraordinária, extraordinária. Não é porque eles não se apresentam mais disso, porque a gente tem que confiar que a gente saiu do sacrifício, a gente perpassou pelo incenso e a gente já está caminhando, sabe? E a gente também tem que se lembrar que transição é aquilo que não dá conta mais do que está. Então, tudo isso mostra que nós estamos, sim. Tudo que parece, às vezes, para a gente de uma forma, não é. Não é. É isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre se lembrando. Gabriel veio para a Silvinha, e essa menina é um prodígio, né? Veio para a Silvinha trazer uma coisa que é assim, ó. Quantos de nós precisamos estar sempre sendo lembrados disso? A gente fala e às vezes a gente não se dá conta do que significa, né? Nós somos avalizados pelo nosso espírito protetor, que não tem a ascensão de Gabriel, mas é que nos cuida. E a gente vai olhando essa escala. Gente, por que a gente não se sente assim amparado? Por que a gente não se sente amparado e acolhido por aqueles que se dispõem a coisas tão pequenas? Porque a gente começa do pequeno, não é? Não é verdade? A transformação não é do pequeno. A gente se lembra das grandes histórias de Emmanuel, os romances de Emmanuel. Vamos lembrar das grandes mulheres de Emmanuel? Todas elas vieram no pequeno. Quem saberia de Alcione se Emmanuel não tivesse escrito para a gente? Quem se lembraria ou saberia de Célia? Os anjos aparam as arestas das nossas imperfeições se não fosse Emmanuel. Imagina, só que a gente ainda fica nas nossas. É isso. Obrigada, Silvina. Então, vou fazer a prece para a gente. Verinha está falando aqui. Então, vamos todos aqui. Obrigada pela participação. Eu queria falar uma coisa que Silvia não fala, nem Vera, nos dias de domingo, mas os que puderem dizer a respeito desse estudo que é tão maravilhoso, para trazer mais corações, sabe? Para trazer mais de nós aqui, para participar, para a gente trocar, para a gente se acolher, para a gente ouvir coisas de amor. E a gente vai reverberar isso. Sabe por que Silvinha colocou aquele vídeo lindo? Que foi ela que fez, tá, gente? Ela ainda tem isso. A menina prodígio ainda produz isso. As asas de Gabriel, para que quando a gente está ali, quando a gente está ali ouvindo aquilo, a gente pare um pouquinho no silêncio e só sinta, só permita sentir. A energia muda. Aí quando a gente vai dormir, a gente leva isso. E no plano espiritual, quando a gente tem emancipação parcial, a gente é recebido com amor, porque a gente já está conectado. Então, que domingo mais gente possa estar aqui. Então, vamos fazer a nossa prece. Quem me conhece já ouviu fazendo essa prece, ela é um pouquinho diferente, mas quem puder acompanhar mentalmente, está valendo todo mundo, tá bom? Vamos fazer o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que sejamos capazes de perdoar os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido.
e não nos deixeis cair quando em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois são o teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Pai de amor, permita-nos todos, que tenhamos uma noite de sono reparador e amanhã ao despertar estejamos mais bem preparados e fortalecidos. Que em tudo que fizermos estejamos presentes e de coração entregues na seara de amor. Mestre Jesus, é para ti, contigo e por ti. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, turma Ah, querida. boa noite a todos. A Magda nos atropelou, mas tudo bem, né? Ela está empolgada. Boa noite. A gente está tentando